Queridos internautas e público presente, saudamos a todos de coração. Inicialmente, convidamos a todos para que conheçam nossas demais atividades. Nas terças-feiras, nós temos o o Livro dos Espíritos, às 17h15. Nas sextas-feiras, neste horário, 19h, nós temos, então, a palestra presencial e online. Aos domingos, temos o Evangelho segundo o Espiritismo, às 10h da manhã, presencial e online. Convidamos todos que o programa preparatório, a inscrição para o programa preparatório para iniciantes, estudo da doutrina espírita para iniciantes, já estão abertas. As inscrições são virtuais, as aulas presenciais, no período de 1º de fevereiro a 31 de março. Corram, porque as vagas são limitadas, 50 vagas para a tarde e 50 vagas para a noite. A inscrição, basta acessar o site ou o nosso Facebook, site seacpoa.org. Também queremos convidá-los que, a partir de 10 de março, também abrem as inscrições para a evangelização infanto-juvenil. E convidamos a todos que visitem-nos no nosso Facebook e no nosso site, seacpoa.org. Nós escolhemos hoje a mensagem de O Livro dos Espíritos, extraímos um pequeno trecho de O Livro dos Espíritos, da questão 385A, onde Kardec vai nos falar sobre a educação. Vamos ler um trechinho. Então, ele diz assim: há um elemento que não se costuma fazer pesar na balança, e sem o qual a ciência econômica não passa de simples teoria. Esse elemento é a educação. Não é a educação intelectual, mas a educação moral. Não nos referimos, porém, à educação moral pelos livros, e sim a que consiste na arte de formar caracteres. É a que incute hábitos, porquanto a educação é o conjunto de hábitos adquiridos. Vamos agora nos preparar para a nossa prece. Senhor Jesus, reunidos em teu nome, manifestamos nossa gratidão. À amorosa equipe espiritual, pedimos inspiração, amparo e proteção à nossa companheira que irá conduzir essa palestra. Que a paz e a harmonia permaneçam em nós. Assim, hoje, nós temos a nossa companheira Heloísa Sabedotti, é trabalhadora da nossa sociedade em várias frentes, e ela vai nos brindar com o tema Educai-vos. Boa noite a todos, que nos sintamos envolvidos nas vibrações desse ambiente. Nós vamos, então, trabalhar hoje o tema Instruí-vos. Instruí-vos é uma exortação que vai se encontrar nas palavras do Espírito de Verdade, transcritas por Allan Kardec no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem por título O Cristo Consolador. Diz o Espírito de Verdade: Espírita, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Todas as verdades são encontradas no cristianismo. Os erros que nele criaram raiz são de origem humana. Eis que, além do túmulo, em que acreditáveis o nada, vozes vêm clamar-vos: irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. Nesse trecho, nós vemos que existem duas exortações: amai-vos, instruí-vos, espíritas, e uma recomendação, né? Que vejamos que os erros que aconteceram durante o passar do tempo, após
o desencarne de Jesus, nada mais são do que criações humanas, portanto, devem ser desconsideradas. E nós, através da doutrina espírita, vamos retomar o Evangelho de Jesus, as leis divinas que ele veio apresentar, de forma límpida, através das obras básicas, que são as 5 obras codificadas por Allan Kardec, e também com os diversos textos que se apresentam em todo o conteúdo da Seara. No dicionário Preliban da língua portuguesa, instruir-se significa adquirir conhecimentos. E isso significa mais que uma simples leitura. Existe uma cognição. Nós temos que usar o nosso poder cognitivo para, além de ler os sinais gráficos, a escrita, nós temos que também estudarmos, nos apropriarmos daquele conteúdo. E como é que a gente vai fazer isso? Lembrando dessa recomendação do Espírito de Verdade, que devemos buscar os ensinamentos de Jesus de forma límpida, nós vamos buscar lá no Velho e no Novo Testamento. Sim, o espírita estuda a Bíblia, o Velho e o Novo Testamento, as obras codificadas por Allan Kardec, os textos e as obras que são feitos por doutrinadores de renomada nome dentro da doutrina espírita pelo seu conhecimento, e também os textos que foram codificados por Allan Kardec e que são trazidos também na literatura espírita através de espíritos superiores, que pertencem à falange do Espírito de Verdade, que tem como objetivo instruir a humanidade. Então, instruir-se é o verbo que nós vamos usar hoje. Como dissemos ali no início, o Espírito de Verdade nos fala que nós devemos nos precatar, devemos observar que existem adulterações da lei divina, adulterações da lei divina trazida por Jesus. A sua pureza, ela vai ser encontrada já nos evangelhos, como nós dissemos, Velho e Novo Testamento, e nessa literatura espírita. Mas começamos, então, o nosso estudo de instrução, como é feito numa casa espírita, estudando o capítulo 1º do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem por título Não Vim Destruir a Lei. Ali nós vamos encontrar que Allan Kardec, nosso codificador, ele traz 3 momentos fundamentais até a chegada do Consolador Prometido da doutrina espírita. A primeira é Moisés. Moisés, ele consolida os 10 mandamentos, que são, na verdade, a base de todo o ensinamento de Jesus retomado e depois retomado pela doutrina espírita. Como nós sabemos, os 10 mandamentos foram recebidos mediunicamente por Moisés no Monte Sinai, na fuga do Egito para Canaã, a terra prometida. O povo hebreu reunido por Moisés, ele passa 40 anos no deserto. E ali nós já vemos a primeira adulteração da lei divina. Quando Moisés vai ao Monte Sinai, ele se recolhe, ele deixa o povo agrupado. Ele demora 40 dias. E o povo, inconstante, lembrando daquele passado seu, junto com os egípcios, eles pegam todo o ouro que eles tinham trazido e constroem bezerros de ouro. Passam a adorar não ao Criador, ao Deus único, mas de novo voltam aos símbolos da, se podemos assim dizer, religião egípcia. Então, Moisés tem que retomar essa questão do Deus único, porque é a fundamental, é a base de todo o ensinamento de Jesus. Para que isso ocorresse, então, foram necessários esses 40 anos de peregrinação no deserto, até chegarem a Canaã. Moisés chega às portas da terra prometida, mas morre. Quem o leva é o seu filho e o seu cunhado, que levam as criaturas, o que seria hoje a terra prometida, Israel, nos tempos de hoje. Moisés, então,
passa nesse tempo, nesses 40 anos, trazendo de volta o que estava no inconsciente dos hebreus, o Deus único. E como é que a gente sabe isso? A gente sabe através de Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, ele vai nos dizer que os hebreus foram um dos povos exilados de Capela e que vieram à Terra para preparar o ambiente da chegada de Jesus. Então, Moisés busca no inconsciente este Deus único para se fixar, porque isto seria básico para todo o desenvolvimento dos demais ensinamentos. Então, com os 10 mandamentos, nós temos esse marco inicial do nossa instrução das leis divinas. Antes, nós não tínhamos alguma coisa, um escrito, alguma forma consolidada, né? Basicamente, o escrito foi as tábuas dos 10 mandamentos, mas tudo se passou através da fala, porque naquela época não se tinha a liberdade de escrever, não se tinha papel à disposição como tem hoje. Então, a tradição dos ensinamentos, ela era oral. Esse Deus de Moisés, ele era um Deus vingativo, um Deus que tinha um povo escolhido, um Deus que tinha todas as imperfeições humanas. E aqui já é um desvio, porque, na verdade, Deus tem características próprias, únicas, e não poderíamos amesquinhar Deus fazendo-o pequeno como nós. Esse Deus de Moisés tinha um reino que era material, essa terra prometida, que até hoje vincula ao povo judeu. Vocês percebem que eu estou usando a terminologia hebreu e judeu como única, mas hebreus à época de Moisés, judeus posteriormente, concomitantemente a Jesus e posteriormente até os dias de hoje. Vem Jesus. O segundo marco foi Jesus. Ele consolida essa lei divina, ele consolida os 10 mandamentos em 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ele diz que ali estão contidos toda a lei e os profetas. Toda a lei, os 10 mandamentos. Porque quem ama a Deus e quem ama o próximo, não rouba, não honra o pai e a mãe. Ou seja, todos os outros mandamentos, a partir do terceiro, eles são decorrências do amor a Deus e amor ao próximo. Por isso que ele diz que está consolidada a lei. E os profetas estão consolidados ali também, porque os profetas previam a vinda do Filho de Deus, que traria a verdadeira lei divina. E Jesus, então, é como o Filho de Deus que veio à Terra, tem como características algumas coisas que os profetas traziam. Então, muitas das passagens de Jesus na sua vida e que são relatadas no Novo Testamento era exatamente para mostrar que aquilo que os profetas tinham trazido no Velho Testamento, ele cumpria, ou seja, ele seria reconhecido. Então, Jesus muda a configuração do nosso conhecimento de Deus. Então, pressupomos, né, que o povo judeu, então, em sua maioria, embora houvessem grupos que não acreditavam no Deus único, na sua maioria cria da unicidade divina. E Jesus, então, traz um Deus com a figura de pai. E este pai não tem as imperfeições humanas. Jesus, então, nos mostra que a terra prometida não é mais a Canaã, a terra física, mas a terra espiritual. A partir de Jesus, muitas adulterações foram feitas na lei divina, mais uma vez, para acomodar a lei divina à imperfeição do homem. Veja-se que matou-se em nome do Cristo nas cruzadas, matou-se em nome do Cristo no século negro, que se dizia, onde as fogueiras da Inquisição, onde as prisões, elas acabavam por matar ou tentar matar aqueles que se contrapunham às distorções que a lei divina fora vítima, e todo aquele que se contrapunha simplesmente tinha como caminho a fogueira.
Veja-se que João Hus, identidade de Allan Kardec no século XIV, foi queimado numa fogueira, porque ele dizia que não, que a lei divina deveria permanecer límpida como Jesus a trouxe. Tá? Então, esse é o marco. Jesus vem nos trazer a boa nova. Mas ele disse que ele enviaria um consolador, que restabeleceria as coisas no seu devido lugar, repetiria as lições que ele trouxe e também acrescentaria novos ensinamentos. Esse acrescentar novos conhecimentos, na verdade, deve-se entender como desenvolver aquilo que o Cristo deixou apenas entrevisto, porque não havia condições na época do povo de compreender toda a grandeza da lei divina. Então, Jesus deixa encoberto algumas coisas através das parábolas, e é nesse momento que a doutrina espírita chega e repete a palavra do Cristo e põe a claro todas essas afirmações que o Cristo fazia, mas que ficaram, então, entrecobertas. Aí nós vamos ter, né, a repetição do Deus único, a imortalidade da alma, a lei de causa e efeito, a pluralidade de mundos habitados, numa apertada síntese. Então, aqui nós vemos que instruir-se é estudar o Velho e o Novo Testamento. E, inclusive, nós temos que ressaltar aqui que a doutrina espírita, ela não tem uma Bíblia. Na verdade, nós seguimos o Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma codificação de Allan Kardec. As Bíblias são compostas dos escritos que foram encontrados e trazidos pela tradição oral. Cada religião tem uma tradução da Bíblia. A primeira tradução foi do aramaico, que era a língua que Jesus falava, para o grego, e a partir daí se começou a fazer transcrições, mas nem sempre com a veracidade, porque a própria transmissão de uma palavra, de uma língua para outra, já pode trazer distorções. As pessoas colocavam, os tradutores colocavam as suas impressões de acordo com o que eles queriam que a sua linha religiosa propagasse, e assim, então, ficamos com textos distorcidos. Nós temos, então, a tradução de Haroldo Dutra Dias, onde esses textos evangélicos do Novo Testamento são novamente traduzidos e com todas as explicações da época, nos trazendo a cultura da época, os conhecimentos, a terminologia, as palavras, e a partir desse estudo, nós, então, começamos a clarear, começamos a limpar as imperfeições da lei divina. O Espiritismo, como Consolador prometido, ele tem um tríplice aspecto. Ele é ciência, filosofia e religião. Muitas pessoas acham que o Espiritismo é apenas religião. Não, mas ele tem uma parte científica. A parte científica, ela trata da origem e do destino dos espíritos, bem como a sua relação com o mundo corpóreo. Na parte científica da doutrina espírita, nós temos o exercício da mediunidade. Como é que as almas que estão dos desencarnados no plano espiritual se apresentavam? Através da mediunidade. Eles é que, através dos médiuns, se revelaram. Não que não houvessem comunicações mediúnicas antes de Jesus, ou antes do Espiritismo. Na Bíblia, nós vamos encontrar vários fenômenos mediúnicos, mas, através do Espiritismo, como ciência experimental, nós vamos, então, individualizar essa alma, ou espírito, e nós vamos, então, ter as relações do mundo dos espíritos com o mundo material. Como dissemos, Allan Kardec usou a ciência experimental. O Espiritismo tem uma característica filosófica. Compreende todas as consequências morais que decorrem dessas relações entre encarnados e desencarnados. Relações entre encarnados e desencarnados já haviam, como nós dissemos, né, em todos os tempos. Mas qual é o diferencial? O diferencial é que, através
do que os espíritos diziam, nós temos que tirar uma consequência moral. Tá? Por exemplo, lá no Céu e Inferno, que é uma das obras básicas, Kardec vai transcrever comunicações de espíritos endurecidos, suicidas, espíritos felizes, né? Cada um deles trazendo a sua história no plano material e o que aconteceu lá no plano espiritual. Então, aquele que é um espírito suicida, ele não vai ter a mesma recepção no plano espiritual do que um espírito feliz, um que cumpriu a lei divina. E através, então, dessas relações, da lei de causa e efeito, nós vamos tirar as consequências morais. Se eu infringir a lei divina, com certeza eu terei que reparar. Se eu me adequar à lei divina, com certeza eu encontrarei um lugar de felicidade no plano espiritual. Essa é a consequência moral. Então, a simples comunicação dos espíritos ou o exercício da mediunidade sem as consequências morais, de nada vale. Até porque o exercício da mediunidade também é exercido por pessoas de outras religiões e também pessoas que não são religiosas, porque é uma faculdade da alma. E a doutrina espírita é uma religião. A doutrina espírita é uma religião porque ela é uma revelação. Nós vamos ver mais adiante o que significa revelação. Tem como princípio que Jesus é o modelo e o guia da humanidade, é a mais pura expressão da lei divina. Então, modelo e guia da humanidade. É assim que os espíritos da codificação trazem a figura de Jesus. Ele nos mostra como nós devemos agir para chegarmos até a sua condição. Então, vimos, né, que o Espiritismo tem 3 bases, ou um tripé: ciência, filosofia e religião. Instruí-vos. Allan Kardec vai nos dizer, a instrução é um estudo de forma perseverante, feito no silêncio e no recolhimento. Então, se ela é feita de uma forma perseverante, não é só uma vez. Então, a gente vai ler o Evangelho segundo o Espiritismo, vai ler as obras básicas para o resto da vida, e toda vez que a gente lê ou a gente ouve alguém falar sobre essas obras, nós sempre vamos encontrar alguma coisa nova. Não porque não estava lá, mas porque naquela abordagem ainda não tinha sido feita, ou a gente, na leitura, não tinha conseguido perceber aquilo. Muitas vezes acontece, mas eu nem tinha percebido que isso estava ali. Onde é que está escrito? Vamos lá olhar, né? E feito do silêncio e do recolhimento. O que é o silêncio e o recolhimento? Para que nós possamos instruir-nos, para que nós possamos conhecer alguma coisa, nós precisamos de um ambiente que nos traga, né, o devido resguardo de outros sons, de outras atividades, para que a gente possa se compenetrar naquilo que a gente está lendo e, consequentemente, tirando as conclusões. Por isso, então, ele fala no recolhimento. Nós, nas casas espíritas, estamos que nem nesse momento, em recolhimento, em uma sala onde os sons ambientes de lá fora não aparecem aqui. Por isso, nós podemos prestar atenção. Numa sala de estudo, do estudo sistematizado da doutrina espírita, também temos ali um ambiente de recolhimento. Então, passamos primeiramente por Moisés, Jesus, a doutrina espírita. E dentro da doutrina espírita, nós vamos ter as obras básicas, que são também chamados o Pentateuco Espírita, porque são 5 obras. O Livro dos Espíritos, publicado por Allan Kardec em 1857, a Gênese, em 1858, o Livro dos Médiuns, em 1861, o Evangelho segundo o Espiritismo, em 1864, e o Céu e o Inferno, em 1865. Essas são as obras básicas. Nós temos que nos dedicar primeiramente a esse estudo. E dessas obras, a primeira a ser estudada é o Livro dos Espíritos. Como é que surgiu o Livro dos Espíritos? Por volta de 1854,
na França começou a existir o fenômeno das mesas girantes, ou das mesas que se moviam, as mesas que levitavam, e isso começou a trazer uma certa curiosidade. Mas primeiro momento não foi uma curiosidade dos cientistas, das pessoas sérias. Ele servia para as frivolidades que ocorriam nos salões franceses. Em 1854, precisamente, nós vamos encontrar isso em Obras Póstumas. Obras Póstumas é um sexto livro, onde Kardec coloca toda a experiência dele durante a codificação da doutrina, e ele vai falar, então, que ele se encontra com o senhor Fortier, que era uma pessoa muito séria, era um magnetizador da época, e ele diz para Allan Kardec, né, se ele já tinha tomado conhecimento das mesas magnetizadas, ou seja, das mesas que se moviam, que saltavam, e Kardec fica um pouco reticente a respeito disso. Num segundo encontro, o senhor Fortier diz para Allan Kardec que as mesas falavam. Aí ele já diz, né? Bom, magnetizar algo material é uma coisa. Agora, essas mesas falarem ou trazerem informações concretas, aí é uma coisa bem diferente. E ficou célebre a frase dele que ele disse: só acreditarei quando vir e quando me provarem que uma mesa tem cérebro para pensar, nervos para sentir e que essa mesa possa se tornar sonâmbula. Porque, através da magnetização, os médiuns sonâmbulos davam as comunicações. Então, as mesas começaram, através de batidas, responder sim ou não. Depois foram utilizadas letras do alfabeto, a mesa apontava a letra para formar frases. Posteriormente, utilizou-se de uma prancheta com um lápis, onde se escrevia numa ardósia, uma espécie de quadro negro. E, a partir daí, então, Kardec começa a ver que há alguma coisa de diferente. E, no ano seguinte, em 1855, Kardec, então, se encontra com outro amigo, o senhor Carlotti. E o senhor Carlotti fala, né, dessa questão das mesas, né, que falavam, que se comunicavam. E que ali, então, haveria espíritos que se utilizavam desse instrumento para se comunicar com os encarnados. Kardec é convidado pelo senhor Carlotti a frequentar sessões íntimas, ou seja, em casas de determinadas pessoas, onde havia médiuns, e nesses locais não havia a frivolidade dos salões franceses, era um local de estudo. E a partir dali, Allan Kardec, então, percebe que existe uma nova ciência, a ciência que ele vai chamar espírita. Diz ele: apliquei a essa nova ciência como fizera, então, o método experimental. Ele era um cientista. Nunca elaborei teorias preconcebidas, observava cuidadosamente, comprovava, deduzia consequências. Então, Kardec, ele vai sem uma ideia pré-concebida desses fenômenos, nem contra nem a favor, né? Ele começa a examinar como um cientista e percebe que ali sim existia uma comunicação de espíritos e que essa comunicação de espíritos tinha um fim sério. E, a partir daí, então, usando dessas comunicações, tanto verbais, psicofonia, como psicografia, escritas, ele vai compor as 5 obras básicas. Ele faz questão de ressaltar que as obras básicas não são fruto da sua imaginação ou do seu querer. Elas são as mensagens e os ensinamentos trazidos pelos espíritos superiores, que hoje nós sabemos que são os espíritos da falange do espírito de verdade. Ele diz o seguinte: junto ao título do Livro dos Espíritos, nós vamos colocar filosofia espiritualista, princípios da doutrina espírita sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura e o porvir da humanidade,
segundo os ensinos dados por espíritos superiores, com o concurso de diversos médiuns, recebidos e coordenados por Allan Kardec. Então, nós vemos aqui que Allan Kardec faz questão de ressaltar, lá no início do Livro dos Espíritos, que a obra não é dele, que a obra é dos espíritos. O Livro dos Espíritos, ele é composto de 4 partes. Dessas 4 partes saíram as outras obras básicas. Então, da primeira parte, que chamou das causas primárias, saiu, então, a Gênese, que foi publicada em 1868. Da parte segunda, o Mundo Espírita, o Mundo dos Espíritos, saiu o segundo livro, o Livro dos Médiuns, 1861. Da terceira parte, das Leis Morais, saiu o Evangelho segundo o Espiritismo, em 1864. Este ano, o Livro dos Espíritos está de aniversário. Parte quarta, das Esperanças e Consolações, o céu e o inferno. Desculpe, é o Evangelho que está fazendo 160 anos, tá? Eu passei aqui. A parte quarta, das Esperanças e Consolações, saiu o livro O Céu e o Inferno, em 1865. O Livro dos Espíritos, ele traz, então, essas 4 partes. Vamos dar uma olhadinha, assim, na verdade, são 1019 questões. Kardec usa a filosofia socrática, que é chamada a dialética, que se faz por perguntas e respostas. Então, são 1019 questões. Na verdade, são 1018, porque Kardec ele pulou um número e a Federação Espírita Brasileira decidiu manter a integralidade da obra, deixando assim. A primeira publicação era mais restrita. O que trata a primeira parte do Livro dos Espíritos? Deus como Criador, o Espírito como co-criador e a matéria, a criação e os seres vivos. Então, aqui nós temos Deus, Espírito e matéria como uma trindade, né? Já vemos que aqui há uma diferenciação da Igreja Católica. Para a Igreja Católica, a trindade é Deus, Espírito Santo, né? Então, nós vemos aqui que já há uma diferenciação. Deus, Espírito e matéria é a trindade do Espiritismo. O Espírito e a matéria são aquilo de que se forma a natureza. A matéria, as coisas de ordem material do nosso mundo e do mundo espiritual. O espírito ou alma é o ser inteligente da criação. Deus não cria espíritos propriamente dito. Deus inicia a criação do princípio inteligente. E isso nós vamos ver dentro dessa parte do Livro dos Espíritos. Deus cria o princípio inteligente. O princípio inteligente vai passar pelos 3 reinos da natureza: o mineral, o vegetal, o animal, até chegar à forma hominal. Então, aqui nós temos o espírito, na doutrina espírita. Quando a gente vê ele escrito com letra maiúscula, significa espírito na fase hominal. Quando a gente vê com letra minúscula, espírito é nessas outras fases, que ainda ele está na forma de princípio inteligente. A segunda parte do Livro dos Espíritos vai trazer os espíritos no mundo corporal e no mundo espiritual. Então, ele vai mostrar como o espírito ou a alma age no mundo material, como ele age no mundo espiritual, a relação entre o mundo espiritual e o mundo material, porque nós estamos constantemente em relação. Allan Kardec nos diz que todos nós, de alguma maneira, somos médios, mas existem os médios ostensivos, aqueles que têm a faculdade mediúnica mais própria para receber os espíritos. Mas todos nós temos, através da intuição, a nossa comunicação com os espíritos. Por isso que nós devemos orar aos espíritos, ao nosso anjo da guarda, a Jesus. E o nosso anjo da guarda, ou o nosso mentor, o nosso anjo guardião, é aquele que vai nos orientar. Então, ele está sempre insuflando boas influências para nós. Jamais ele exige que nós façamos alguma coisa.
Ele nos intui dizendo o que é melhor, mas nós temos o livre-arbítrio para decidir se fazemos de tal ou qual maneira. E também nós temos nesta parte do Livro dos Espíritos o estudo dos espíritos que estão no mundo espiritual e se encaminham pelo mundo material, e os espíritos que estão no mundo corporal ou material e que vão para o mundo espiritual. Quais são as consequências, tanto de um lado como do outro? Quais são as consequências de eu reencarnar? Quais são as consequências de eu voltar ao mundo dos espíritos? É isso que trata a segunda parte do Livro dos Espíritos. A terceira parte do Livro dos Espíritos trata das leis morais. As leis morais regulam a conduta dos espíritos. As leis morais são 9. Umas dedicadas da nossa relação, ou do homem com Deus, outras da relação do homem com o seu próprio, com o seu próximo, e as relações do homem consigo mesmo, as suas obrigações consigo mesmo. E fechando, coroando esse fecho de 9 leis morais, nós vamos ter a lei de justiça, amor e caridade, que é o que Jesus, em síntese, veio nos trazer. A quarta parte do Livro dos Espíritos, ela vai trazer as consequências do cumprimento ou não da lei divina, né? Tanto no mundo corporal como no mundo espiritual. Como nós falamos, né? Um suicida, ele não teve o mesmo procedimento que um espírito que cumpriu as leis divinas no plano material. Quando adentra o plano espiritual, da mesma forma, ele não vai ter o mesmo tratamento, né? Isso não quer dizer que não haja bondade divina, que não haja, mas a lei divina, ela é orientadora das nossas condutas. Quando nós não nos conduzimos de acordo com a lei divina, nós vamos encontrar consequências. E essas consequências, então, está na quarta parte do Livro dos Espíritos, que vai ter das penas e gozos terrenos. Então, por que nós sofremos nesse mundo? Ou somos felizes? E das penas e gozos futuros, ou seja, o que vai acontecer conosco para que nós nos redimamos, para que nós nos quitemos com as nossas falhas com a lei divina. Esse é, em síntese, o que o Livro dos Espíritos vai tratar. O Livro dos Espíritos, ele traz o que Kardec disse, inovações. Inovações no sentido, para uma ciência nova, existem palavras novas a serem utilizadas. Então, ele cria a palavra espiritismo. O que é espiritismo? Doutrina fundada sobre a crença da existência dos espíritos e suas manifestações. Os adeptos serão chamados espíritas ou espiritistas. Alma, o ser imaterial e individual que em nós reside e sobrevive ao corpo. Normalmente nós usamos alma e espírito como sinônimos, mas na verdade a alma é o ser inteligente da criação. Nós chamamos espíritos a união da alma ao seu perispírito. E homem, a união da alma, do perispírito e o corpo físico. Então, a alma é um ser uno, o espírito é um ser duplo e o homem é um ser triplo. Espíritos são seres inteligentes da criação que povoam o universo, fora do mundo material, e constituem um mundo invisível. Não são seres oriundos de uma criação especial. Lembra que nós falamos, né? Deus cria o princípio inteligente que vai passar pelas 3 fases da natureza e depois chega à fase nominal. Então, Cristo passou também por todas essas fases. Por isso que ele diz que nós podemos chegar a ser como ele, porque ele já percorreu esse caminho. A mediunidade ou medianimidade, a faculdade dos médiuns para concorrer com o fenômeno de manifestação de seres distintos dos humanos. Seres distintos dos humanos, seres que se encontram no mundo espiritual. Então, Kardec vai dizer que é uma ciência e que há uma lei, a comunicabilidade dos espíritos. Médium, a pessoa que pode servir de intermediário entre os espíritos e os homens. Então, o médium exerce a faculdade da mediunidade ou medianimidade. E mediunato, a missão providencial dos médiuns.
Essa é a única palavra que foi criada pelos espíritos da codificação. Então, como dissemos, nós precisamos nos aproximar do significado dessas palavras para poder entender a doutrina espírita. E isso, então, vamos encontrar no Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos, em verdade, em seu conteúdo, né, nós dividimos em partes, mas no seu conteúdo geral, ele traz a moral dos espíritos superiores, que se resume, como a do Cristo, nessa máxima evangélica: fazer aos outros o que quereríamos que os outros nos fizessem. Isso é, fazer bem e não o mal. Neste princípio, encontra o homem uma regra universal de proceder, mesmo para as suas menores ações. Isso nós vamos encontrar na introdução ao Livro dos Espíritos, são palavras de Kardec. Então, o Livro dos Espíritos, ele é o conjunto da obra que depois vai ser, então, através dos demais livros da codificação, mais explicitados. Já dissemos, mas é bom repetir, né? Quando Jesus disse que haveria um Consolador, que nós consideramos a doutrina espírita, que diria tudo o que o Cristo disse e acrescentaria o que ele deixou encoberto, não significa que o Espiritismo traga algo novo ou diferente do que Jesus trouxe. Ele repete o que Jesus trouxe, mas desenvolve a doutrina do Cristo. Porque havia necessidade de que o homem crescesse em conhecimento para poder compreender aqueles ensinamentos que Jesus trouxe. Então, nós precisávamos, né, de deixar passar o tempo, tanto que chega exatamente no século XIX, quando está tudo preparado, já havia um conhecimento científico bastante sólido, é que Allan Kardec, então, começa a trazer essa codificação. Então, da primeira parte, né, do Livro dos Espíritos, surgiu a Gênese. E também aqui Kardec vai colocar no frontispício os milagres, Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Segue no frontispício a doutrina espírita a resultado do ensino coletivo e concordante dos espíritos. A ciência é chamada a constituir a Gênese de acordo com as leis da natureza. Deus prova a sua grandeza e seu poder pela imutabilidade de suas leis e não pela abrogação delas. Para Deus, o passado e o futuro são presentes. Então, nós não vamos confundir a Gênese com o Gênesis, que é lá do Velho Testamento. Na Gênese, nós vamos, então, saber que o Espiritismo é uma revelação. Já tínhamos falado sobre isso. Agora, então, vamos desenvolver. O que é uma revelação? Né? São fatos que estavam na condição de sobrenaturais e que passaram a ser explicados como efeito de leis da natureza. Então, vejamos. Quando a gente não conhece uma lei da natureza, aquilo que acontece pode parecer um fato muito estranho. Parece que ele é sobrenatural. Digamos que nós coloquemos um homem da caverna aqui nessa sala. Ele vai ver essas lâmpadas, ele vai achar que isso é sobrenatural. Nós sabemos que essa lâmpada ela tem um circuito elétrico, conhecemos a lei da eletricidade. Então, quando nós conhecemos, deixa de ser sobrenatural. Então, lá na Gênese, Allan Kardec, ele vai se dedicar a trabalhar o estudo profundo daquilo que foi considerado os milagres de Jesus. A transformação da água em vinho, as curas de Jesus, o próprio desencarne de Jesus, como é que foi, o que aconteceu, como é que ele apareceu para Maria de Madalena, sob que forma. Então, ele vai trazer essas leis da natureza e vai ver que aquilo que Jesus fez não tinha nada de sobrenatural. Tem uma lei que explica, a lei dos fluidos. Numa palavra, diz Kardec, o que caracteriza a revelação espírita é ser divina em sua origem e da iniciativa dos espíritos, sendo a sua elaboração fruto do trabalho do homem. Ou seja, o conhecimento, quem trouxe foram os espíritos da falange do espírito de verdade.
O homem, no caso, Allan Kardec e os demais estudiosos da doutrina, tiveram o trabalho de estudar, de desenvolver, de trazer em palavras que nós pudéssemos entender. Da segunda parte, surgiu o Livro dos Médiuns. O Livro dos Médiuns é destinado a nós conhecermos a mediunidade e destinado para aqueles que exercem a mediunidade, ou seja, os médiuns. Kardec colocou Livro dos Médiuns ou Guia dos Médiuns e dos Evocadores, ensino especial dos espíritos sobre a teoria de todos os gêneros de manifestações, os meios de comunicação com o mundo invisível, o desenvolvimento da mediunidade, as dificuldades e tropeços que se podem encontrar na prática do espiritismo, constituindo-se o segmento do Livro dos Espíritos. Então, lá no Livro dos Médiuns, nós vamos estudar a mediunidade. Como é que acontece, os tipos de mediunidade, o que acontece se a gente se desvia da mediunidade, enfim, o arcabouço de todos os conhecimentos. Porque a mediunidade, dentro da doutrina espírita, é a mediunidade com Jesus. Né? Como já dissemos, né? Médium pode não ter nem religião, mas a forma como ele usa a mediunidade pode ser também distorcida. Então, para que nós possamos exercitar a mediunidade, temos que ler o Livro dos Médiuns. Diz Kardec, seu objetivo, o objetivo do Livro dos Médiuns, consiste em indicar os meios de desenvolvimento da faculdade mediúnica. Desenvolvimento porque essa faculdade mediúnica, ela já vem com o homem. Ninguém que não tenha a mediunidade explícita ou a mediunidade ostensiva, ele não pode criar nele a mediunidade. Né? É o desenvolvimento de uma faculdade que está em germe em cada um. A gente nasce com a missão de ser médium, tanto quanto permitam as disposições de cada um e, sobretudo, dirigir-lhes o emprego útil, quando ela exista. Dirigimos-nos aos que veem no Espiritismo um objetivo sério, que lhe compreendem toda a gravidade e não fazem das comunicações com o mundo invisível um passatempo. Porque há quem faça da mediunidade um passatempo, né? E o resultado disso é a obsessão. Da terceira parte das leis morais, nós vamos ter o Evangelho segundo o Espiritismo. Kardec coloca, contém a explicação das máximas morais do Cristo, a sua concordância com o Espiritismo e sua aplicação às diversas posições da vida. Fé inabalável é somente a que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Como é que Kardec construiu o Evangelho segundo o Espiritismo e as demais obras? Ele pegou as psicografias e também ele tinha lá na casa do senhor Carlotti, né? Também ele fazia comunicações, o Espírito de Verdade estava à disposição dele uma vez por mês, a cada 15 minutos, onde ele podia fazer as perguntas. Então, ele vai pegar todas as páginas psicografadas, todas as informações que ele recebe, e aquelas que são no mesmo sentido, ele vai compilar, de acordo com os ensinamentos de Jesus. Então, vamos ter no capítulo 1, não vim destruir a lei, né? Meu reino não é desse mundo, e assim por diante. Ele vai dando os títulos de acordo com o ensinamento moral que Jesus trouxe. Então, ele traz ali uma passagem do Evangelho, onde Jesus traz aquele ensinamento, ele faz considerações baseadas nos escritos, e depois, nas instruções dos Espíritos, ele vai trazer essas mensagens explicativas. Então, o princípio da unicidade, aquelas que convergiam, foram o que ele utilizou. E ele usou também o princípio da universalidade, ou seja, não eram mensagens trazidas por um único médium de um único centro espírita, eram mensagens recebidas de todo o mundo. Né? Kardec, inclusive, refere um centro espírita da Bahia. Né? Então, ele recebia essas psicografia escrita através do médium, e através, né, de uma universalidade, ou seja, de vários locais com médiuns diferentes,
Aquilo que era convergente, ele utilizou. Por isso, a grandeza do Evangelho segundo o Espiritismo. E mais, Kardec vai dizer: reunimos nesta obra artigos que podem compor, a bem dizer, um código moral universal, sem distinção de culto. Como o codificador utiliza somente os ensinos morais do Cristo, qualquer religião que se diz cristã pode estudar o Evangelho segundo o Espiritismo. E mais, agora, aos espíritas em especial, ele diz: oferece aplicações que lhe concernem de modo especial. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele tem uma destinação em específico para os médiuns, graças às relações estabelecidas, doravante e permanentemente, entre os homens e o mundo invisível, a lei evangélica que os próprios espíritos ensinaram a todas as nações já não será letra morta, porque cada um a compreenderá e se verá incessantemente compelido a pô-la em prática, a conselho de seus guias espirituais. Aqui, então, vem a nossa comunicação com os nossos guias espirituais. As instruções que promanam dos espíritos são verdadeiramente as vozes do céu que vêm esclarecer os homens e convidá-los à prática do Evangelho. E, finalmente, da quarta parte, temos o céu e o inferno. Ali também, Kardec vai colocar o céu e o inferno ou a justiça segundo o Espiritismo. E ele colocou um complemento, uma passagem do profeta Ezequiel. Por mim mesmo juro, disse o Senhor Deus, que não quero a morte do ímpio, senão que ele se converta, que deixe o mau caminho e que viva. Então, aqui, Ezequiel já nos traz a palavra divina no sentido de que ele não quer nos punir, ele quer que nós nos regeneremos. E neste livro nós vamos encontrar, então, o céu e o inferno, ele é dividido em duas partes. Uma parte teórica e uma parte aonde ele traz as psicografias, onde os espíritos de várias condições trazem, né, as suas experiências. Mas ele traz, então, nessa outra parte, o Código Penal da Vida Futura. Ou seja, o que acontece com nós quando nós infringimos a lei divina. Diz ele: a doutrina espírita, no que respeita às penas futuras, não se baseia numa teoria pré-concebida. Não tem inferno e céu. Não é um sistema substituindo outro sistema. Em tudo ela se apoia nas observações e são essas que lhe dão plena autoridade. Ninguém jamais imaginou que as almas, depois da morte, se encontrariam em tais ou quais condições. Ninguém nunca tinha ouvido falar a respeito de como os espíritos se comportavam, o que acontecia com eles. A única coisa que se ouvia dizer era: quem foi bom vai para o céu, quem foi mal vai para o inferno. Né? Então ele diz: essas mesmas almas partidas da terra, que nos vêm hoje iniciar os mistérios da vida futura, descrevem-nos a sua situação, feliz ou desgraçada, as impressões, a transformação pela morte do corpo, completando, em uma palavra, os ensinamentos do Cristo sobre esse ponto de vista. Então, Jesus já falava nisso, falava no livre-arbítrio, né? A sementeira, ou o semear é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, se eu semeei trigo, eu vou colher trigo. Agora, se eu semeei espinheiros, eu vou colher espinheiros. Então, mais uma vez aqui, a gente vê que a doutrina espírita em nada inova a doutrina do Cristo. Eu tirei um dos itens do Código Penal da Vida Futura, o item 16, que ele fala do arrependimento. Tá bom, eu errei, né? Eu infringi a lei divina. O que acontece comigo? Bom, eu vou ter que resgatar. E como é que isso acontece? Ele diz aqui, então: o arrependimento, conquanto seja o primeiro passo para a regeneração, não basta por si só. São precisas a expiação e a reparação. Arrependimento, expiação e reparação constituem, portanto, as três condições necessárias para apagar os traços de uma falta e de suas consequências. O arrependimento suaviza os travos da expiação, abrindo pela esperança o caminho de reabilitação. Só a reparação, contudo, pode anular o efeito, destruindo-lhe a causa. Do contrário, o perdão seria uma graça e não uma anulação. Então, Deus não quer nos punir. Deus
através da lei de causa e efeito, nos traz a possibilidade da regeneração. Para que a gente possa regenerar, primeiro nós temos que nos arrepender. Porque se eu não estou arrependido dos meus atos, de nada vai adiantar o caminho que eu tenho que fazer para reparar. Então, eu me arrependo, eu passo por situações que me dão a oportunidade dessa reeducação, que é chamada a expiação, e depois eu faço a reparação daquele dano que eu causei. Então, Deus quer que nós vivamos a sua lei na integralidade. A história humana. O espiritismo pode, então, ser simbolizado como um triângulo de forças espirituais. Lembra que nós falamos lá no início, né? Ciência, filosofia e religião. Então, o espiritismo pode, então, ser simbolizado como um triângulo de forças espirituais, em que a ciência e a filosofia vinculam à Terra esse triângulo, constituindo-se o campo nobre de investigações humanas, visando o aperfeiçoamento da humanidade. Então, ciência, a investigação humana. Filosofia, as consequências. A religião, porém, é o ângulo divino que a liga aos céus, edificando e iluminando os sentimentos. Então, essa é a doutrina espírita, né? Nos liga ao Criador, nos dá a possibilidade de compreender os fenômenos entre a vida e a morte e devemos retirar as consequências morais. Finalmente, então, instruir-vos na casa espírita, nós vamos estudar as obras básicas. Nós temos o estudo sistematizado da doutrina espírita, que é feito do mês de março ao mês de dezembro. Temos agora, como a nossa irmã falou, as inscrições no site da nossa casa. O estudo do Livro dos Espíritos, feitos às terças-feiras. O estudo de Evangelho segundo o Espiritismo, aos domingos de manhã. E as nossas palestras ou exposições espíritas são feitas de forma presencial, algumas, e outras presenciais e online, e nós podemos acessar via Facebook. Então, fica a nossa mensagem aqui, né, de que a doutrina espírita não é só religião, a doutrina espírita não é só comunicação com os espíritos. Disso, nada vale se nós não tivermos as consequências morais que a doutrina espírita nos traz. Então, instruir-nos é estudar a doutrina espírita. Muito obrigada. Muito obrigada, Heloísa. Então, agora, preparemos-nos para o encerramento com uma prece. Senhor, nós somos profundamente gratos pelo convívio fraterno, pelo amparo, pela assistência e aprendizado que recebemos nesta hora abençoada. E assim, agradecemos à equipe espiritual que também nos assistiu. Encerramos o nosso encontro pedindo, Senhor, que derrame sobre nós e sobre toda a humanidade as suas bênçãos de amor e paz. Até a próxima sexta-feira, no mesmo horário, às 19 horas. Um bom fim de semana ou um bom feriadão.